O gozo, acho que é o maior problema da clínica psicanalítica, tá? Mais ou menos, a gente pode ter 4 explicações diferentes, 4 mobilizações diferentes do que é o gozo, tá? O gozo, ele é supostamente existente na obra freudiana. Tem uma passagem do Mundo dos Ratos que querem usar como argumento para dizer que ali o Freud está falando de gozo, mas não tem nada a ver. Dizendo sobre uma espécie de satisfação inconsciente ou prazer no oculto. Então, que tá ligado à responsabilidade subjetiva, porque está dizendo o seguinte: olha, esse paciente, ele tá tendo um prazer que ele não percebe. Por isso que ele não quer mudar. Tá? Uma segunda forma, encabeçada pelo Jacques Alain Miller, tá? O Forbes também trabalha com isso, quer dizer que, como a gente viu sobre a questão da linguagem, haveria uma parte da carne, do corpo, que não seria simbolizada. Essa parte que não seria simbolizada, para o Jacques Alain Miller, seria algo do real. E é dali que vem o gozo. Tá? E aí, a clínica lacaniana é sobre tentar simbolizar e responsabilizar-se por esse gozo. Fazer algo com o seu sintoma, como eles dizem. Tá? Então, esse gozo seria uma interpretação também essa como resquício de algo que não é simbolizado. Tá? O terceiro, e aí o Miller ele faz uma bagunça no seminário 20 para tentar justificar isso, né? Que ele vai usar muito o corpo, ele usa muito, o Lacan quando ele fala de corpo, né? Ele trata o corpo como um corpo biológico. Quando o Lacan está pensando no seminário 20 como um apanhado significante, tá? Enfim. O terceiro é o gozo como um fenômeno que ele corre a ser um prazer, um desprazer, prazer, desprazer, tá? Ou ainda nenhum dos dois, mas um evento que ocorre. Então, basicamente, é o coringa da psicanálise, tá? Eu boto gozo para explicar as coisas, sabe? Inclusive, tem até uma brincadeira, né? Tipo assim, a psicanalista passa mal porque não consegue falar gozo, fala 20 palavras e não usa gozo. Então, assim, e aí os livros têm muito, cara, gozo, 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 né? Chega a ser ridículo. E aí o Ricardo Goldberg tem 2 palestras na USP que são bastante importantes, porque ele fala sobre a naturalização do gozo. Como tudo vira gozo, né? Se eu pego um câncer, eu tenho gozo. Se eu tô com isso, é um gozo, né? E aí, quando há alguma mudança, a pessoa para de fazer alguma coisa, é porque cessou o gozo. E aí a quarta, que para mim é a mais correta, que boa parte dos psicanalistas que eu acompanho concordam, é Eldenstein, Miller não, Eldenstein, Mesa, Goldberg, Flávia Dutra, que é a ideia de o gozo sendo do outro, quem goza é o outro, o grande outro, e aí a partir de uma noção de matéria como no sentido que o Aristóteles usa a matéria, tá? Da cadeia de significantes. Cara, é uma bagunça explicar isso, tá? Mas assim, primeiro que a noção de gozo, ela tá ligada também a uma noção de sujeito. Então, assim, é meio que tipo assim, me fala o que tu acha do gozo que eu vou te dizer qual que é a tua noção de sujeito, tá? Porque você não tem como pensar o gozo, responsabilidade subjetiva, num sujeito diferente. Por isso que é tão importante a gente pensar esses conceitos fundamentais, né? A ideia, nesse livro aqui, ó, que eu vou falar depois para vocês, nesse livro aqui, Lacan, Revolução Negada, a Flávia Dutra, ela tem a melhor explicação do que é gozo, na minha opinião. A forma mais sintetizada para explicar o que é gozo, tá? O Lacan, ele faz uma gambiarra e ele pega o conceito de ousia quando Aristóteles está falando sobre materialidade, se não me engano. Tá? Não é materialidade, é uma outra coisa. Mas Lacan nunca mobiliza Freud para pensar gozo. Ele mobiliza Aristóteles e Hegel. Mas ele nunca mobiliza Freud. Gozo não tem nada a ver com Freud. Tá? O gozo, quando o Lacan vai pensar em gozo, ele está falando sobre uma substância, a única substância, na verdade, da cadeia significante. Tá? É como se a gente pudesse pensar que a prova da materialidade, do significante é o gozo. Não, gente, não tem nada a ver com o que geralmente trabalha, tá? É um conceito importantinho? Claro que é. Mas nunca vai ser mais importante do que significante isso ali. Não sei se você conhece Aristóteles, acho que
Então, acho que tu vai saber até mais do que eu para explicar isso aí, porque a ideia, gente, é a gente poder pensar o gozo com... Eu poder provar a questão do significante, tá? É como a gente pudesse pensar o seguinte, ele é um resultado da cadeia significante. É algo que ali há uma conexão para a gente poder pensar que há algo do outro, né? É a única substância a partir do significante. O Goldenberg dá um exemplo de um cara, um paciente dele, acho, que ele tem ataques de diarreia, né? Ele tem ataques de diarreia e ele tem muito medo de fazer certas coisas porque ele tem medo que ele vai evacuar nas calças. Então, a gente pode dizer o seguinte, que nessa situação, o sujeito está submetido ao grande outro e através desse pensamento do ataque de diarreia ao gozo, né? Ele também dá um outro exemplo que, quando o cara está escrevendo uma máquina, ele não consegue parar de escrever, a máquina está gozando disso. Entende? É como se, através desse gozo, eu tivesse uma substância, eu pudesse provar que há o estatuto do outro. Essa que é a ideia. O gozo, ele implica uma noção de discurso significante. É bastante complicado, tá? Mas o gozo nunca é do sujeito, nunca é do indivíduo, tá? Quem goza é o outro, nunca o sujeito. Eu não vou entrar aqui em questões de gozo fálico, mais de gozar, tá? O outro convoca o sujeito para gozar, né? O outro, ele exige algo do sujeito e é por isso que o sujeito, o outro goza. Até o Lacan vai trabalhar, lá no grafo, ele vai trabalhar com a lógica do Hegel, da dialética do senhor de escravo, para dizer que o escravo trabalha, mas o senhor que goza, né? Então, assim, o escravo trabalha na plantação de açúcar, mas quem aproveita a cana-de-açúcar é o senhor, né? Então, tipo assim, o paciente que tem que trabalhar incessantemente, quem está gozando é o trabalho. Acho que assim fica mais fácil até de pensar alguns elementos, né? Mas não tem nada a ver com ele estar gozando, por isso que ele não quer mudar, né? Não tem nada a ver disso. Ele não tá, o Lacan nunca trabalha com uma ideia de quantidade. Ele está gozando mais ou você está gozando menos. Porque quantidade está ligada à energia, está ligada à física, e o Lacan não usa esse parâmetro, tá? O Freud sim, né? Então, assim, não é sobre reduzir o gozo, nada a ver, né? O sujeito submetido ao gozo como sujeito é a base do gozo. O gozo manda no sujeito. Portanto, não se trata de pensar o gozo como algo ligado à culpa, responsabilidade. Até tem a expressão isso goza, né? Há algo que goza através do sujeito. Até porque nós estamos falando de algo tridimensional, tá? Também, eu não vou entrar em questão de topologia, mas esses conceitos que a gente está trabalhando, gente, eles são bidimensionais e não tridimensionais, né? Então, assim, bidimensional é no sentido de uma certa condição dada. Nunca é algo tipo assim, o sujeito, porque ser tridimensional estaria ligado a algo que ele pudesse pegar, né? Mas não tem nada a ver com isso. A única substância operante dentro do campo analítico é o gozo. Eu vou citar depois o livro do Goldenberg, que ele tenta trabalhar os problemas e tenta buscar uma solução para isso, tá? Mas o que é muito importante a gente pensar é que o gozo é um conceito importantíssimo, conceito legal, e que, na verdade, quando a gente já está... A nossa intervenção, a gente sempre está trabalhando sobre o gozo. Toda interpretação é sobre o gozo, né? Não precisa se ficar preocupado procurando gozo. Você já está intervindo a partir disso. Acho que isso é importante deixar claro. Para não ficar se cobrando também, cadê o gozo? Cara, calma. Não há interpretação que não seja uma operação sobre o gozo.